Bom dia, meus queridos. Bem-vindo a mais um devocional, mais uma programação da Zoe Online. Está eu aqui, o Diego ali. Isso aí, pessoal. Estamos mais uma vez aqui juntos, muito felizes, com o coração muito feliz mesmo. E louvado seja Deus, porque nós temos experimentado cada vez mais da porção do Senhor e somos gratos por isso. Né? Você deve estar acompanhando aí que agora nós não apenas estamos falando de Jesus, mas como entramos no mês da família, estamos falando de Jesus na nossa casa. Jesus dentro dos nossos lares, o que isso muda, que diferença isso faz, porque agora Jesus está nas nossas casas, né? E esse mês inteiro nós vamos falar a respeito da família. Eu tenho certeza que, assim como Jesus entrou em diversas casas e passou por diversas famílias e nada mais ficou igual, porque as famílias decidiram receber Jesus, eu creio que assim também vai acontecer na minha e na sua casa, na minha e na sua família. Eu creio nisso, nós sabemos que existe essa unção e nós sabemos que o mais interessado já está aqui, que é Jesus, né? Então nós precisamos apenas nos posicionar. Amém. Louvado Amém. seja Deus. Eu quero te convidar a orar comigo nesse momento. Quero te convidar a fechar os olhos. Deus, obrigado, Pai, por nos dar Jesus. Obrigado por nos apontar esse relacionamento com Ele. Somos gratos por poder sentar à mesa com o nosso Salvador, o nosso Senhor, aquele que é a resposta para todas as coisas. Obrigado. Nós queremos te pedir hoje que essa palavra seja direta ao nosso coração, que ela produza o efeito para o qual ela foi liberada, Pai. Nós queremos ser pessoas que se posicionam para conhecer mais de Jesus, para ter um caminho ao qual sobre ele, Pai. No nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Meus irmãos, hoje nós vamos falar a respeito de uma família, né, que Jesus conheceu muito bem, passou muitas vezes pela casa deles, por onde eles estavam, e sempre foi algo especial, sempre foi algo incrível. Hoje nós vamos falar sobre a família de Lázaro e das suas irmãs tão conhecidas, né, Marta e Maria. É uma família que, antes de mais nada, tinha uma amizade com Cristo, né? Isso que eu acho muito legal. Muito poderoso. Quando a gente vai abordar a família deles, é que eles não eram só chamados de discípulos ou pessoas que conheciam a Jesus de longe, ou pessoas que receberam algum toque, mas eram pessoas que tinham amigos, isso, né? Uma algo família intenso, amiga de Jesus mesmo. Algo profundo com Jesus. Essa era uma marca, né? A gente olha para Marta, Maria e Lázaro, cada um com a sua singularidade, sua diferença, mas nós vemos que a marca dessa família é que era uma família que sempre recebia Jesus em casa, que Jesus fazia questão de estar no meio deles e que sempre Jesus tinha mais para eles e eles sempre queriam desfrutar do que Jesus fazia. Isso é verdade. A família deles era o exemplo bem simples do que era a mesa, né? Eles compartilhavam a mesa com verdade. Jesus sempre. Eles eram tão amigos a ponto de Marta ficar lá nos pés de Jesus um dia, Maria, né, perdão, e Marta ainda achar ruim querer brigar na frente de Jesus. Então, amigo que ele era, né? Porque os amigos, quando tem até umas diferenças, quando é muito amigo, vê essas coisas dentro da família, né? Jesus via até as tretas da família ali. Inclusive, então, Marta quis incluir Jesus na briga, né? Tão próximo que eles eram. Ô, Jesus, faz alguma coisa, essa mulher louca aí no teu pé. Verdade. Mas, meus irmãos, nós gostaríamos que, se você puder, aí na sua casa, no seu serviço, onde você estiver, e você puder abrir conosco João capítulo 11. Nós vamos falar sobre a ressurreição de Lázaro, né? E eu vou ler alguns versículos aqui apenas, vou começar a partir do 1. João capítulo 11 diz assim: Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e da sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo ao Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem o Senhor ama. Ao receber a notícia, disse Jesus: Esta enfermidade não é para a morte, sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e também a Lázaro. Mais para frente, meus irmãos, a Bíblia vai dizer assim, ó, que Jesus, então, vocês conhecem a história, né? Jesus chega, então Marta corre para Jesus e ela fala: o Senhor ficou muito tempo, o Senhor demorou, se tivesse chegado antes,
né? Se você tivesse chegado antes, meu irmão agora não teria morrido, estaria entre nós. Mas Jesus chega e Jesus ele fala para ela, né? Se creres, verás a glória de Deus, né? Jesus, depois Maria chega também. Ela fala aqui para Jesus no verso 32, Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, né? E Jesus, vendo-a chorar e vendo que os judeus acompanhavam, agitou-se no seu espírito e se comoveu, né? Daí no verso 35 vai dizer que Jesus chora, né? E daí a Bíblia vai falar que Jesus pega e fala para que retirassem, né, a pedra da frente do sepulcro, e o próprio Jesus chama Lázaro. Não é ninguém que chama Lázaro, é Jesus, né? Jesus pede para que tirassem a pedra do sepulcro, mas Jesus, como amigo de Lázaro, amigo íntimo de Lázaro que era, ele fala, Lázaro, vem para fora. E Lázaro vem, né? Então existe aquela festa, né, dentro daquela família agora, né? Eu acho legal, sabe, que quando Jesus chega no lugar, elas questionam Jesus baseado na amizade que elas têm com Jesus. Sim. Mas só que elas podem questionar ele dessa maneira porque por causa da amizade que elas tinham com Jesus, já mostrava o potencial da situação que Jesus poderia mudar. Mesmo que elas chegam e falem assim, nossa, Jesus, se você estivesse aqui, as coisas poderiam ser diferentes. Verdade. Mas elas falam isso exatamente por conhecer ele, saber que nele estaria a solução para as coisas, saber que nele era o cara que poderia unir a família de volta. Porque eles eram 3 irmãos inseparáveis, ou seja, eles moravam na mesma casa. Eu acho que era isso. Porque sempre que a Bíblia vai apontar, os 3 estão juntos, né? Sim. No mesmo local. Eu acho isso muito legal que você falou, porque existia muito essa amizade. Eles eram muito amigos, a ponto de Jesus chorar junto com eles. Junto com as irmãs, Jesus chora a morte de Lázaro. Mesmo Jesus sabendo que a ressurreição estava à porta, porque ele estava ali, a ressurreição e a vida, né? Como ele mesmo diz. Mas Jesus estava à porta, sabia que aqui uns minutos Lázaro viria para fora. Mas Jesus, vendo o sofrimento daquelas irmãs, vendo o choro daquelas irmãs pela perda do seu irmão e por uma pequena falta de esperança, né? Por um momento, uma falta de esperança, Jesus ele pega, Jesus ele se comove, né? Jesus não apenas se comove, Jesus se comove, depois ele vai lá e ressuscita Lázaro. E por que nós estamos falando sobre isso, irmãos? Não apenas porque estamos no mês da família, mas porque nós queremos trazer à memória essa passagem, que não foi uma passagem fácil. É legal nós vermos o final da história e falar, Lázaro ressuscitou, glória a Deus. Mas agora pensa para Marta e para Maria. A Bíblia fala que Jesus chega 3 dias depois. Né? Se você tivesse chegado há 3 dias atrás, meu irmão estaria vivo agora, ele já está fedendo. Né? Meus irmãos, pensa para essas mulheres. Né? Pensa para essas mulheres no momento da dor, no momento do deserto delas, que o seu irmão morreu, elas deviam estar pensando, se Jesus estivesse aqui, se Jesus estivesse aqui, ele tinha mudado tudo. Se Jesus estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Né? E nós estamos falando isso porque nós vivemos, né, como família em dias difíceis. Nós vivemos como famílias em situações que hoje não são as melhores e as mais favoráveis até então. Porém, eu creio muito, Mike, que Jesus ele quer nos ensinar e nos fazer olhar com outros olhos. Fazer a gente transformar a nossa visão, que mesmo nos dias difíceis ele continua presente para trazer uma nova visão, para trazer uma nova perspectiva para nós. Eu gosto muito quando eu vou olhar para situações da minha vida, eu gosto muito de pensar o que Jesus está pensando sobre aquele momento. Eu gosto de pensar nisso porque isso me traz um certo conforto. Pensando na história que a gente leu, se você olhar, Jesus tem empatia pela situação. Como você disse, mesmo sabendo o que ia acontecer, Jesus ainda sente o sentimento da família. Eu gosto muito de pensar nisso, porque às vezes a gente está passando, como você disse, a gente está passando por momentos difíceis como família toda. E eu gosto de pensar nesse ponto porque não estamos passando sozinhos. Jesus está passando junto com a gente, mesmo que ele não é afetado. Sim. O que nós sentimos, ele querendo sabe. ou não, ele acaba sentindo, ele Sim. acaba tomando para ele. A Bíblia diz que ele levou sobre ele todas as dores, ou seja, ele já sentiu de antemão todas as dores que nós iríamos sentir. Então, mesmo que no momento agora você não veja Jesus do seu lado chorando, você pode ter certeza que um dia, lá na cruz, ele sentiu essa dor por você. Lá na cruz, ele mesmo que não foi, como eu posso dizer, fisicamente o choro dele, figuradamente ele chorou na cruz por todas as coisas que nós íamos passar.
Então, querendo ou não, Jesus ele tem uma empatia por cada situação da nossa vida. Ele nunca é indiferente. Sim. Ele nunca é frio a olhar e simplesmente falar assim, tem uma solução. Não, eu creio que ele entra na situação, ele sente com a gente, ao mesmo tempo ele nos conforta, ele traz um consolo. Sim. E traz uma solução. É algo completo, não Sim. é só um ponto. E eu acho legal porque antes de Jesus chegar lá, Jesus já sabia o final da história, porque ele mesmo diz, essa doença não é para a morte, mas é para a vida, para que Deus seja glorificado e o Filho exaltado. Então, Jesus, de antemão, Jesus já está revelando o propósito daquele deserto delas, daquela dor delas, daquele sofrimento passageiro. Mas mesmo assim, Jesus ele não é indiferente. No meio do sofrimento, ele passa com eles e depois ele só manifesta aquilo que ele já tinha revelado lá no começo. Então, esses são dias que nós decidimos aprender com Jesus. Porque ainda que a atitude de Marta e de Maria fosse contrária ao que Jesus já tinha dito que ia acontecer, elas correram para a pessoa certa. Quando seu irmão está doente, elas mandaram falar para a pessoa certa, que era Jesus. No momento ali, quando Jesus chega, as duas já vão correndo. Primeiro vai Marta correndo daquele jeito, já fala com Jesus. Depois vem Maria e fala com Jesus também. Por quê? Porque independente do que estava acontecendo, elas sabiam que só o melhor amigo deles tinha solução para a família. Elas sabiam que só o melhor amigo delas, o melhor amigo de Lázaro, Jesus, tinha o segredo para que aquela situação pudesse ser revertida, para que aquela situação fosse transformada, E talvez talvez você, com a sua família, com a sua casa, não esteja só passando por esse deserto. Talvez juntamente com o deserto da pandemia, com o deserto do isolamento, com o deserto da quarentena, com o deserto do coronavírus, talvez você tenha passado outros desertos há alguns anos na sua casa. Talvez é com os filhos, talvez é no casamento, talvez é com o marido, com a esposa, Mas independente dos desertos que você já tem passado até aqui, a Bíblia fala que aquela enfermidade era para que a glória de Deus se manifestasse. Nós cremos que todas as coisas elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, a Bíblia vai dizer. Por quê? Por causa que eu gostaria que você se lembrasse do que o pastor falou no domingo. Deus não está triste. Deus não está decepcionado, Deus não está mal-humorado, Deus está alegre, Deus está feliz porque Cristo cumpriu o seu propósito. E porque agora, através de Cristo, olhando para Cristo, Deus ele pode ver que para nós existe solução, que para nós, para nossa casa, existe restauração, existe vida. Então, aonde é que na sua casa, nesses dias, você tem olhado e não tem visto vida? Esses dias são dias que eu sinto que Deus está falando, removam a pedra. Remover a pedra não foi papel de Jesus, foi papel das pessoas que estavam por ali. Então eu sinto que Deus está nos fazendo, Jesus está nos chamando a remover pedras pela fé mesmo. Porque eles tiveram que remover pedras pela fé. Lázaro estava morto, aparentemente, naquele momento. Então eu sinto que Deus está nos chamando para remover pedras dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Remova pedras pela fé. No lugar da oração, no lugar do propósito, no lugar do jejum, remova essas pedras. Por quê? Porque Jesus ele vai chamar a vida, as nossas famílias. Eu creio nisso. Eu também creio. E muitas vezes remover a pedra é um relacionamento que a gente tem que reatar dentro de casa. Às vezes é crer de volta que uma situação pode ser mudada, porque eu acho que o ponto mais difícil ali para Marta e Maria não foi nem eu ir até lá e empurrar a pedra, foi o olhar e pensar, mas ele está há 4 dias já, há 3 dias já fede, por que eu vou puxar essa pedra? Sim, a pedra, para mim, poderia ser até o momento mais fácil em toda essa decisão, porque é só chegar e empurrar, ela vai depois, ela rola. Sim. Mas agora, até você tomar a decisão e o posicionamento, eu acho que é o caminho mais longo, é o caminho mais difícil. Verdade. Porque depois que você já tomou a decisão, é um passo para você ir e fazer o que tem que ser feito. Sim. Mas toda aquela guerra sentimental que ela deve ter tido, ela chegou, ela já estava com a dor. Então ela questiona Jesus e fala, Jesus, em outras palavras, de um modo mais agressivo, seria Jesus, por que o senhor não veio antes? O senhor não é nosso amigo? O Senhor não disse que estaria com a gente em todos os momentos? O Senhor não é aquele que nunca nos abandonaria? Mas faz 3 dias que nós estamos abandonados. Sim. Faz 3 dias que o nosso irmão, mesmo nós sendo seu amigo, está morto. Então imagine toda essa guerra lá dentro. Então às vezes rolar a nossa pedra na nossa família
é retomar coisas que há muito tempo a gente vem orando, Sim. a gente vem falando, isso daqui precisa ser mudado. E há um ano, ou desde o início da pandemia, a gente Sim. deixou de orar, a gente deixou de tomar essas decisões, porque a gente olhou e falou, agora que não muda mesmo. Sim, eu acho Agora legal, piorou. porque elas removem a pedra e ele não sai na hora que elas removem a pedra. Ele só sai depois que Jesus pede para ele sair. Né? Então, às vezes, você está removendo pedras, mas você não está conseguindo enxergar com a fé. Por quê? Porque, às vezes, você está removendo pedras, está fazendo a sua parte, mas você não está vendo a transformação, não está vendo a vida de Jesus. Mas nós estamos aqui para dizer, lembre-se, só role a pedra, chamar para fora é papel de Jesus. A Bíblia diz que as promessas do Senhor para nós têm em Cristo o sim e o amém. Se Ele falou, vai acontecer. Se Ele disse, vai se cumprir. Mas nós precisamos apenas perseverar removendo pedras. Perseverar removendo pedras. Por quê? Porque Jesus está conosco mesmo em situações onde a morte parece estar ganhando. Né? Em situações onde parece que a vida e a ressurreição não estão se sobressaindo. Né? Era assim que parecia aparentemente para aquelas duas irmãs. Né? Aparentemente a morte, o luto, o choro, ele só era o que tinha para elas. Né? Mas Jesus chega, e quando Jesus chega tudo muda. Né? Só que Jesus chega porque elas têm o entendimento que Jesus sempre foi amigo delas. Né? Eu acho legal isso, porque talvez muitas pessoas, muitas famílias nesse momento estão se achando que Deus esqueceu delas, ao invés de lembrar nesse momento que Jesus continua com elas. Porque a Bíblia fala que no momento em que ele está enfermo, elas já correm para Jesus. Elas não esperam, porque elas lembraram do amigo delas. Exatamente. Né? Às vezes eu acho que até a gente acaba deixando de ouvir a Jesus porque a gente fica muito perceptivo à nossa dor. C.S. Lewis fala que às vezes nós não enxergamos a Deus porque nós estamos com os olhos fixos nas nossas dores. Então as dores parecem tão grandes que em vez de eu continuar conversando com Jesus, eu converso com a minha dor. Verdade. Eu acabo ouvindo a minha dor quando na verdade Cristo está falando comigo. Então o legal nessa história delas serem amigas de Jesus é porque mesmo a dor falando, elas se lembram que elas têm acesso a ele. Jesus tinha muita coisa para fazer. Ele estava longe da cidade. Mas ao fato dela ser amiga, ela se sente ao direito de interferir. Dela chegar e falar, não, ele está fazendo alguma coisa, mas eu sou amigo. Amigo tem direitos que outras pessoas não têm, tem acessos que outras pessoas não têm. Então, nunca se esqueça que você tem o direito à amizade com Cristo por causa da cruz. Ele te oferece isso, independente da situação que você se encontra. Não é seus méritos, não é o seu jejum, não é a sua falta de jejum, às vezes, que permite ou não permite o acesso a Cristo, mas Ele mesmo permite o acesso. Ele mesmo fez isso para que você pudesse ter o acesso a Ele. Então, nunca se esqueça que a amizade já é oferecida a você. Ela já foi dada a você, mesmo que você não sinta isso a esse momento. Eu quero até te desafiar. Senta depois do devocional, né, Diego? E chama ele e fala, eu estou passando por isso, o senhor é meu amigo, o senhor está controlando o universo, mas eu sou amigo, sou mais importante do que uma estrela tal, sou mais importante que uma árvore, ou como ele diz, por acaso vós não sois mais importante que os pássaros têm a sua comida dia a dia. Então, eu e você tem esse alimento dia a dia ao encontro com ele. E nós precisamos tomar posse dessa amizade, né? Tomar posse, entender que é sim para nós, independente das ocasiões, né? Igual elas entenderam. Porque essa semana teve um dia da semana que eu comecei a parar para pensar assim, eu falei, cara, a gente já está no 8º mês do ano e, tipo, eu não consegui viajar ver minha família. Tipo, a gente tá quase indo pro final do ano, não consegui viajar para ver minha família. A gente vê toda semana, né, para vir te chamar e tal, mas pessoalmente. E, cara, na hora eu comecei a ficar muito mal, assim, sabe? Muito mal por conta de saudade mesmo, de querer ver meus pais, meus avós, né? E um pouco de preocupação na minha cabeça, aquilo lá querendo me deixar mal. Eu lembro que eu estava no lugar ali, eu comecei a orar em espírito para que aquele sentimento não tomasse conta de mim. E eu lembro que eu não estava bem. Só que a primeira coisa que eu cheguei em casa, a primeira coisa que eu fui fazer, cara, eu sentei no sofá e já comecei a chorar, ia desabafar com Deus e conversar com Jesus. Por quê? Porque ele é meu amigo. E tipo assim, foi coisa de
5 minutos de eu começar a desabafar, eu já comecei a ver aquela paz, aquela tranquilidade no meu coração, aquele entendimento de que ele está comigo, de que ele não só é meu amigo, mas ele é amigo da minha família, ao mesmo tempo que ele está aqui, ele está lá cuidando deles, e tudo ficou mais tranquilo, entendeu? Por quê? Porque eu recorri ao meu amigo, né? Era um momento que eu não estava legal, mas o meu melhor amigo continuava bem, continuava alegre, continuava tranquilo e com paz no coração, e apenas ele podia trazer aquilo para mim. Né? Então eu corri para a pessoa certa, eu corri para o amigo certo, que é o melhor amigo, que é Jesus. Né? Então nós precisamos tomar posse dessa realidade para as nossas casas e para as nossas famílias, porque só Jesus vai estar conosco em toda e qualquer situação, e independente de toda e qualquer situação. Não é mesmo, Mike? Amém, amém. Amém. Louvado seja Deus, irmãos. Glória a Deus. É muito bom, só para encerrar, é muito bom entender que Ele sempre está com a gente. Como você falou, momento você está triste, senta e conversa com Ele. Que além dele te entender como ninguém vai te entender, Ele te consola como ninguém te consola. Verdade. E outra coisa, nunca se esqueça que o plano da família é plano dele. Então Ele se importa muito com a família. Então, independente do seu problema, Deus se importa. É relevante para Ele, sim. Ele nunca trata nenhuma coisa como algo supérfluo. Para Ele é importante. Se é importante para os filhos, é importante para Ele. Amém. Glória a Deus. Queria convidar você para fechar os seus olhos, para nós orarmos agora, encerrarmos mais um momento devocional. Feche seus olhos. Comece a pensar na sua família agora. Comece a visualizar a sua família. Visualize sua família, seus parentes. Visualize os desertos que vocês têm passado. Talvez vocês tenham passado dias difíceis, assim como a família de Lázaro, Marta e Maria naquela situação. Mas Jesus está conosco. Nós temos um amigo em comum chamado Jesus. Nós temos um amigo em comum de Marta, Maria e Lázaro. O nome dele é Jesus e ele também está conosco agora. Deus, nós te agradecemos. Nós te agradecemos por Jesus, porque Jesus nunca nos deixou sozinhos. Jesus nunca abandonou o lugar dessa amizade conosco. Jesus nunca abandonou nenhum de nós nos momentos difíceis. E não é agora que Ele vai fazer isso, porque a Bíblia nos ensina que nada, nenhuma circunstância tem poder sobre Jesus. Mas é Ele que tem poder sobre todas as coisas. Nós pedimos para que o Senhor nos dê essa consciência, essa nossa revelação de Jesus como o nosso melhor amigo, o amigo da família, e que nós possamos viver isso, possamos desfrutar da realidade de Jesus dentro das nossas casas, que possamos rolar as pedras que são necessárias e ver Jesus chamando à existência coisas que nós achávamos que não podiam existir, mas que já existem na realidade das promessas, já existem nas realidades do céu sobre a nossa casa, sobre os nossos familiares, sobre a nossa família. Nós declaramos isso sobre a nossa casa hoje, em nome de Jesus. Declaramos Jesus, nosso melhor amigo, dentro dos nossos lares, independente das situações. Nós oramos e nós te agradecemos, Deus, porque isso é uma herança que nós recebemos através de Cristo. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que você desfrute dessa realidade de amizade de Jesus dentro da sua casa. Deus te abençoe, meus amigos. Até mais. Um grande abraço. Não se esqueça, desfrute da sua amizade com Jesus.